Voltando a olhar a questão do cenário internacional, depois da gente ter discutido um pouco a crise dos anos 90 no Brasil, dos anos 80, dos anos 90, e de ter discutido anteriormente os governos do Reagan e da Thatcher, e em meio a isso a unificação da Alemanha, a reunificação alemã e a queda do modelo soviético, né? Então nós temos no final dos anos 80 e início dos anos 90 principalmente, o que vai ser chamado de uma nova ordem mundial, na qual agora os blocos de oposição simplesmente não existem mais, né? Os Estados Unidos emergem como uma grande superpotência no final do século XX e não tem uma concorrência, não há concorrência que se coloque diante deles. E, portanto, estávamos diante de uma nova ordem, aquela cenário bipolar de dois polos de enfrentamento simplesmente deixa de se fazer presente, embora a Rússia, que vai emergir da dissolução do Império Soviético, não tem nenhuma relação com aquela Rússia do início do século XX, quando acontece a Primeira Guerra Mundial e, em meio à guerra, a Revolução Comunista explode na Rússia, apoiada pelos soldados, pelo exército, e com isso nasce a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia que emerge desse processo de dissolução é uma potência mundial também, embora não na escala dos Estados Unidos, mas a União Soviética nunca foi. E, mas é uma potência com uma capacidade energética muito expressiva, o mundo depende de meios de energia, é uma potência que tem um sistema militar, né, nuclear sofisticado, é uma potência que tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que lhe dá poder de veto. Então, a Rússia que emerge é uma Rússia que herda grande parte da capacidade soviética. Mas essa ordem que se faz depois do fim da Guerra Fria, ela não implica num mundo mais seguro. Ao contrário, o mundo se torna um espaço mais perigoso, até por conta de que, né, as alianças, o sistema de equilíbrio que existia com a Guerra Fria simplesmente se dissolve e pequenos núcleos de poder e ditaduras que em parte eram apoiadas, mas também eram contidas pelas potências, agora vão, né, ter uma autonomia muito grande num primeiro momento, quando se gera um caos. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, dos perigos que esse processo vai abrir, né, um dos maiores assaltos da história vai acontecer justamente no pós-queda da União Soviética, quando vão ser roubados 32 bilhões de dólares em armamento da Ucrânia, uma das repúblicas que compunham a União Soviética, né? E não é, embora esse seja assim, o maior roubo de armamento da história, esse armamento sumiu no valor de 32 bilhões de dólares. Não é o único, né? Parte dessas antigas repúblicas soviéticas vão acabar se envolvendo com o mercado negro, com o mercado clandestino de armamento. E por conta disso, a quantidade de armas em circulação vai se tornar ainda maior, de armas de poder de destruição, né? Vai se tornar ainda mais expressiva. Nós estudamos ao longo dos anos letivos alguns processos, né, significativos que vão caracterizar a Guerra Fria, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, e a União Soviética vai enfrentar também um conflito interno, no sentido de que um conflito dentro das suas zona de influência, que vai ser a Guerra do Afeganistão, que vai arrastar os soviéticos para esse conflito entre 1979 e 1989. Na verdade, em 1988, mais de 88 os soviéticos estão se retirando já do Afeganistão. Esse é um conflito, né, que vai acabar consumindo a energia, a economia da União Soviética para sustentá-la. O Afeganistão é um país que tem laços históricos com a Rússia, os afegãos, pelo menos, mesmo durante a dominação britânica, têm laços históricos com a Rússia, e a União Soviética vai manter esses laços.
O Afeganistão, no final dos anos 60 e 70, é um estado que está em franca modernização. No sentido social e político, as mulheres ganham direitos, as mulheres têm participação política, as mulheres têm direito a voto, as mulheres têm acesso à educação. E no final dos anos 70, um governo comunista assume a direção política do Afeganistão e continua dando rumo a essas reformas. Mas o país também é fragmentado em grupos tribais dominados por senhores de guerra, que tem laços com o Paquistão, um outro país que também tem um fundamentalismo islâmico muito arraigado. E por conta disso, alguns grupos fundamentalistas islâmicos reagem a essa modernização, a esse processo de emancipação das mulheres, esse processo de civilização do país. E inicia uma guerra de guerrilhas contra o governo afegão. Essa guerra de guerrilhas acaba atraindo grupos expressivos para lutar contra o comunismo ateu. O governo afegão solicita apoio para os soviéticos. O Brezhnev, que está no poder, ele hesita muito em se envolver. Os militares soviéticos olham para o Afeganistão e têm medo de entrar num pântano, de se atolarem nesse conflito. E por conta disso eles têm resistência. Mas os Estados Unidos, por outro lado, não vão ter esse melindre. Eles veem nesse conflito com o governo afegão uma maneira de desestabilizar o bloco soviético, e tanto o Ronald Reagan quanto a Margaret Thatcher vão acabar apoiando esses grupos. Mais do que isso, vão se organizar milícias internacionais que vão entrar no Afeganistão, vão se infiltrar no Afeganistão para combater o governo afegão. Uma coisa que a gente vê um pouco hoje, de novo, na Síria, se viu na Líbia, se viu no Iraque, com o Estado Islâmico, quando facções formadas por estrangeiros acabam sendo recrutados, treinados e mandados para lutar num outro país, numa guerra por procuração. Isso acontece no Afeganistão também. Não é por acaso que nós vamos ter sauditas lutando lá, como Osama Bin Laden, nesse conflito. E o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher vão ver nesses grupos uma oportunidade de emparedar o regime soviético, de acossar o regime soviético, de continuar promovendo a Guerra Fria. Agora não, por exemplo, no Vietnã, não na Coreia, mas numa república muito próxima do bloco soviético. Não importa se esses grupos que estão indo lutar no Afeganistão eram, na verdade, grupos de criminosos que vão praticar degolações, estupros coletivos e outras coisas. Para o mundo, eles vão ser vendidos como guerreiros que estão lutando em nome da liberdade. Mas é preciso dizer que a Thatcher e o Reagan pegaram carona nesse processo, mas eles não começaram. Esse processo começa com o Carter. O Jimmy Carter, desculpa, aqui está o Gorbachev, só pulei. O Gorbachev vai assumir o governo em 85 e ele vai dar início à retirada dos soviéticos desse processo, na medida em que ele vê a economia soviética sendo consumida por essa guerra. Era um dos objetivos lá do Reagan e da Thatcher, mas também porque em 86, com o acidente nuclear de Chernobyl, a União Soviética não tem mais condições de sustentar esse conflito e vai começar a promover a retirada das tropas que estão lutando no Afeganistão, das forças que estão lutando no Afeganistão. Aqui estão algumas das fotos desses grupos tribais que vão se envolver na guerra e que vão acabar ganhando o apoio do Reagan e da Thatcher. Mas, como eu dizia, o Reagan e a Thatcher, eles vão se envolver profundamente com isso, mas eles não deram início a isso. Quem iniciou isso foi o Carter. Por incrível que pareça, o Carter, que tinha aquela agenda de direitos humanos, depois da Revolução Xiita no Irã, que vai ter o caso do sequestro dos norte-americanos, que vai durar 444 dias, o fracasso dele em resolver essa crise, ele tenta compensar isso se aproximando dos rebeldes afegãos. Não só isso, mas ele cria um anel de apoio dentro do Oriente Médio, se aproximando de ditaduras na região, dos sauditas, de Israel, que oprimia os palestinos, e também do Iraque, que ele vai acabar
apoiando, promovendo um conflito contra o Irã, uma maneira de desestabilizar o Irã, a guerra Irã-Iraque, que o Carter aqui está no início desse conflito. E o Carter também está no início do processo de recrutamento desses grupos, que depois vão ser sustentados pelo Reagan e pela Carter e pela Thatcher, né? Aqui o início da invasão ou ocupação soviética, né, do Afeganistão, em apoio ao governo afegão, e soviéticos entrando no território afegão. Em dezembro de 79, eles vão ficar nos próximos anos enfrentando esses grupos, né, em conflitos cada vez mais amplos, visto que estrangeiros correm em massa para sustentar uma guerra santa, uma jihad, em apoio aos mujahidins, ou mujahidins, como também eram conhecidos os grupos afegãos que lutavam, e de outras nações, os guerreiros da liberdade. Mas não apenas eles, né? Os talibãs, que é um grupo ultra fundamentalista que vai acabar tomando o poder em 96, definitivamente no país. E o Bin Laden, o Osama Bin Laden, que também vai estar lutando no Afeganistão e que dentro do processo de luta vai, né, organizar aquela facção que mais tarde vai ser conhecida como Al-Qaeda. Né? E tanto o Reagan quanto a Thatcher não vão ter nenhum problema nesse momento em sustentar esses grupos. Mais tarde, né, os Estados Unidos vão fazer um movimento de afastamento em relação a esses grupos, mas isso já quando o comunismo não for mais um inimigo a ser enfrentado internacionalmente e vão surgir novos inimigos, novos grupos que vão ser colocados como aqueles que têm que ser enfrentados pelos Estados Unidos. O cinema dos Estados Unidos, nesse período, por exemplo, ele vai retratar, caracterizar essa luta desses grupos que depois vão se revelar, entre aspas, terroristas, né, acusados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão em 2001 por conta dos ataques do 11 de setembro. Vão caçar o Bin Laden por anos, né? E no Rambo 3, que é de 1987 para 88, o Rambo luta ao lado de um personagem que é o Bin Laden, né? Que são os mujahidins, né? Durante o conflito contra os soviéticos. O Rambo está no Afeganistão, né? E ele conta com o apoio desses grupos, do Talibã e da Al-Qaeda, né? Em 2007 saiu um filme que conta a história do Charles Wilson, que é um deputado dos Estados Unidos nesses anos 80, e que vai ser o grande articulador dos recursos financeiros para esses grupos. Né? No Brasil saiu com o nome de Jogos de Guerra, né? Mas é a história da guerra de Charles Wilson. Né? E o Story Channel também tem um documentário sobre ele, mostrando como os Estados Unidos vão promover propaganda pró esses grupos. O cinema vai fazer isso com o Rambo, por exemplo. Vão promover propaganda pró esses grupos, e o Charles Wilson, que no filme é representado pelo Tom Hanks, vai acabar, né, travando uma intensa disputa interna, uma campanha interna dos Estados Unidos para angariar recursos para financiar esses grupos. Né? Então, os Estados Unidos vão acabar promovendo esses grupos. A União Soviética, por conta da crise, por conta também da situação, né, de não estar conseguindo controlar esse conflito, ela acaba se retirando e o governo do Afeganistão vai ter que lutar sozinho contra esses grupos. Embora os soviéticos tenham se retirado, os afegãos, o governo afegão ainda vai resistir por mais 8 anos contra esses grupos, até que finalmente o Afeganistão vai mergulhar num processo de retrocesso social, político, econômico e de gênero. Né? Os soviéticos perdem 15 mil soldados nesse conflito, e os afegãos, os que lutaram por parte do governo, os que vão lutar por parte destes rebeldes e a população civil, mais ou menos 1 milhão de pessoas. Não há uma contabilidade exata do número de estrangeiros que vão lutar ao lado dos rebeldes afegãos nessa guerra. Né? Em 1988,
o Reagan consegue eleger o seu vice-presidente dos Estados Unidos, o George H.W. Bush, o Bush pai, como é conhecido. A família Bush vai ter 2 presidentes em 2 décadas. Eles são, né, uma família ligada ao ramo petrolífero, por isso nos governos dos 2 Bush, eles vão sustentar, né, os interesses das grandes petrolíferas no Oriente Médio, vão se envolver nesses conflitos. E apesar do Reagan ter feito uma administração economicamente desastrosa e ter se envolvido naquele escândalo do Irã-Contras, né, a agenda conservadora dele consegue sustentar uma vitória eleitoral num país em que o voto não é obrigatório. E ele consegue, né, não só se reeleger por 2 mandatos, como eleger o vice dele, o Bush pai, que assume em 89. E o Bush pai não apenas dá continuidade ao apoio aos talibãs nessa época, como ele vai presenciar os grandes eventos do fim da Guerra Fria, a reunificação alemã, a dissolução da União Soviética, né? E também vai começar o movimento dos Estados Unidos de afastamento de ditadores que eles tinham vínculos, tinham laços, como o caso do Manuel Noriega no Panamá e o caso do Saddam Hussein, que eles sustentaram durante a guerra Irã-Iraque. O Noriega é um ditador no Panamá, vai estar envolvido com aqueles voos de cocaínas que vinham da Colômbia e iam para os Estados Unidos, naquele triângulo que visava fomentar as facções extremistas dos contras na Nicarágua, que lutavam contra a Revolução Sandinista, contra o governo sandinista. E o Noriega não apenas era um colaborador nessas operações, como ele estava na folha de pagamentos da CIA. Mas depois de 88, inclusive como forma de abafar o escândalo dos Irãs contra, se afastar do Noriega, o Reagan já vinha tentando se afastar, tentou derrubar o Noriega, inclusive com 2 golpes militares que fracassaram, e isso alimentou a hostilidade entre o ditador do Panamá e os Estados Unidos. Aqui tem uma foto do Bush visitando o Noriega, né, quando era vice. E aí, em 89, o Bush, já como presidente, ordena a invasão do Panamá, com o pretexto de combater o tráfico de drogas. Uma operação que não foi autorizada pela ONU, foi condenada pela ONU, condenada pela OEA. Em dezembro de 89, os Estados Unidos invadem Panamá. Essa invasão dura 40 dias. O saldo vai ser mais de 3 mil panamenhos mortos, né, durante essa operação, para prender o Noriega, da mesma maneira que depois vai se afastar do Saddam Hussein no ano seguinte, em 90 para 91. O Panamá é devastado pela invasão dos Estados Unidos. Aqui as imagens de televisão mostrando o Bush pai, né, comunicando, né, o processo de invasão. Né, e aqui uma foto do conflito nas ruas do Panamá depois do ataque dos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadem o país com uma força 2 vezes maior que o exército panamenho, para vocês terem uma ideia. Eles já estavam desde maio concentrando forças no Canal do Panamá. O acordo político que sustentava o controle desde o Canal do Panamá autorizava eles a manterem tropas, e eles começam a concentrar tropas para a invasão. Né? E embora retirar o Noriega de cena é uma coisa interessante, porque ele tinha muito envolvimento com o passado, com agentes dos Estados Unidos, e aí podia surgir alguma prova disso. O evento que leva também à queda do Noriega, a invasão do Panamá, também está ligado ao controle do Canal do Panamá, né, que ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né, encurtava a distância. De outra maneira, tu tinha que fazer a volta lá pelo Chile, lá pelo Estreito de Beagle, né? E em 79, o Carter assina um acordo que promovia a devolução do controle do canal para o próprio Panamá, para o governo do Panamá. Essa devolução estava prevista para o ano 2000, vai acabar acontecendo em 99. E os Estados Unidos não tinham interesse em que um governo cada vez mais hostil aos interesses dele, como o caso Noriega, permanecesse no poder. Então eles invadem o país, e com isso também estão dando um recado aos futuros governantes, né, do que poderia acontecer caso os interesses deles fossem prejudicados depois que eles deixassem de ter controle sobre o canal. Não por acaso os governos que vão suceder o Noriega vão estabelecer a dissolução
do exército, das Forças Armadas. Panamá não tem Forças Armadas, né? Como uma maneira de se mostrar não hostil aos Estados Unidos, né? E a outra situação que vai se desdobrar durante os anos Bush é a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo, que vai dar origem à Operação Tempestade do Deserto, quando os Estados Unidos vão se voltar contra o antigo aliado, o Saddam Hussein, né? Uma guerra que, na verdade, vai durar algumas semanas, entre janeiro e fevereiro de 1991, quando os Estados Unidos vão massacrar o Iraque com ataques aéreos. Os combates por terra praticamente nunca foram significativos. Eles estacionaram tropas na Arábia Saudita, mas eles acabam recuando da ocupação do Iraque. Com isso, as tropas terrestres não têm uma participação expressiva, né? Mas a força aérea e os mísseis disparados pela Marinha dos Estados Unidos, esses sim vão devastar Bagdá e as tropas iraquianas, né? O conflito começa depois que o Iraque, né, invade o Kuwait. O Kuwait era um território do antigo Iraque, né? Durante o controle britânico da região, a Inglaterra separou essa região do Iraque, e isso cortou o acesso do Iraque ao Golfo Pérsico. Ele não tem acesso, portanto não tem saída para o mar, né? Mas a principal razão, isso vai gerar uma tensão permanente entre o Iraque e o Kuwait, mas a principal razão é a questão do petróleo. O Iraque lutou por quase 10 anos contra o Irã, e essa guerra arrasou a economia do Iraque, né? E por conta disso ele precisa, né, que os preços do petróleo permaneçam altos, porque o petróleo é quase que a única fonte de renda do Iraque. Só que o Kuwait vai aumentar muito a produção do petróleo. Esses países normalmente tentam entrar em acordos para ter um limite para a produção, justamente para manter o preço alto. O Kuwait, né, vai colocar muito petróleo no mercado, e isso obriga os preços a caírem, o que afeta a economia do Iraque, que já está, né, prejudicada pela guerra. E o outro problema que vai ser o estopim dessa guerra do Iraque contra o Kuwait, que vai ser uma ocupação, na verdade, do Iraque no Kuwait, é que esses imensos oceanos de petróleo que estão no subterrâneo desses países, eles não têm fronteira. Então tu tinha campos, né, de petróleo que cruzavam os dois territórios. E aí tu tem acordos de fronteira, que os países têm uma cota que cada um pode extrair, né, desses campos para corresponder, né, proporcionalmente ao petróleo de cada um. E o Iraque vai acusar o Kuwait, e é quase certo que isso realmente aconteceu, de que o Kuwait estava inundando o mercado de petróleo, justamente extraindo, né, petróleo que era cota do Iraque e não do Kuwait. Portanto, o Kuwait estava roubando petróleo, né, milhões de barris de petróleo do Iraque. E essa tensão entre os dois países acaba resultando numa invasão ao Iraque em agosto de 1990. O Saddam Hussein, o ditador do Iraque, e que foi sustentado pelos Estados Unidos durante a guerra contra o Irã, não faz essa operação sem antes ter o cuidado de consultar o governo dos Estados Unidos. Ele se dirige à embaixadora dos Estados Unidos em Bagdá, representante do governo, e, né, negocia com ela a ação contra o Kuwait. E ela diz para ele que o governo dos Estados Unidos, o Bush pai no caso, não tem nenhuma objeção, não vai se opor a nenhuma ação do Iraque em relação aos vizinhos, naquilo que diz respeito específico aos interesses do Iraque. O Iraque invade o Kuwait, e só que logo depois, algumas semanas depois da invasão, dessa ocupação do Kuwait, o Iraque assina um acordo de paz definitivo com o Irã, né? Portanto, a guerra acaba. Isso faz com que o Iraque perca serventia para os Estados Unidos, ele deixa de ser interessante para os Estados Unidos. E aí, imediatamente, o governo dos Estados Unidos, que tinha feito vistas grossas para a invasão, denuncia esta invasão, dizendo que o Iraque está se tornando uma ameaça aos países vizinhos, e começa a estacionar tropas na Arábia Saudita.
E eles vão, inclusive, adulterar fotos de satélite, falsificar fotos de satélite, nas quais, né, áreas de deserto vão ser transformadas em manchas que seriam tropas do Iraque, concentradas na fronteira da Arábia Saudita, o que não era verdade. Mas vão adulterar essas imagens para promover, né, uma guerra contra o Iraque. E aí, em janeiro, 16 de janeiro de 1991, começa a agressão ao Iraque. Começa a guerra ao Iraque, que é uma guerra basicamente com mísseis que vão ser disparados pela Marinha dos Estados Unidos, do Golfo Pérsico e do Mediterrâneo, e por ataques aéreos que vão partir da Arábia Saudita, onde os Estados Unidos vão estacionar, né, suas aeronaves para dali conduzir os ataques contra o Iraque. Né? E as grandes cidades iraquianas, incluindo Bagdá, vão ser trituradas por esses ataques aéreos. O Iraque tem muita pouca coisa a fazer em termos de capacidade defensiva dessas aeronaves modernas dos Estados Unidos. Oficialmente, os Estados Unidos vão dizer que há uma guerra inteligente, com armas sofisticadas que vão evitar danos civis, que vão atacar alvos pré-estabelecidos, mas a verdade é que pelo menos 100 mil civis vão morrer nesses pouco mais de 40 dias em que dura os ataques dos Estados Unidos. Né? Quando Bagdá e outras grandes cidades vão ser simplesmente pulverizadas. Isso aqui é uma foto de uma noite dos ataques aéreos em Bagdá. Né? E ao fim dessa guerra, 100 mil civis vão estar mortos. Né? 70% deles vão morrer em decorrência de não ter água potável, de não ter energia elétrica, de não ter hospitais. 30% diretamente pelos ataques. O Iraque vai recuar depois desses ataques. O Iraque recua, se retira do Kuwait, retira as tropas dele do Kuwait, mas os Estados Unidos vão simplesmente pulverizar essas tropas que estavam se retirando. Num episódio que vai ficar conhecido como Rota da Morte ou Rodovia da Morte, em que dezenas de milhares de soldados iraquianos vão ser simplesmente triturados pelos ataques aéreos, sem ter para onde ir. Né? As colunas estão se retirando pelas estradas e aí a Força Aérea dos Estados Unidos e os mísseis disparados dos navios, os chamados mísseis de cruzeiros, vão pulverizar esses soldados, esses militares. Né? Vão simplesmente triturar. Aqui a gente está vendo uma coluna, né, de militares dos Estados Unidos se aproximando e estão presenciando um pouco do que sobrou disso. Vou deixar um filme para vocês que trata desse assunto, que vai mostrar essas cenas aí. Um filme que no Brasil ficou conhecido como Soldado Anônimo, que mostra essa primeira guerra do Golfo. E aqui uma esquadrilha de aviões dos Estados Unidos sobrevoando campos de petróleo no Kuwait. Ao fundo a gente vê os campos incendiados. A guerra teve como resultado isso, mais de 700 campos foram incendiados. E vão levar anos para esses incêndios todos serem controlados. Né? Mas o Saddam Hussein não foi retirado do poder. Os Estados Unidos chegam a entrar com tropas em território iraquiano, aquela foto ali que mostra eles diante dessa coluna né, militar do Iraque que foi triturada. Eles acabam se retirando do Iraque e decidem não derrubar o Saddam Hussein. Tem dois fatos que vão explicar isso. Né, durante a guerra, os ataques contra o Iraque, minorias curdas, são grupos étnicos que habitam no Iraque, no Irã, e na Síria e na Turquia, e uma população que não tem o seu próprio país, né, um grupo étnico sem Estado, vão se levantar contra o Saddam Hussein, uma revolta curda, e também os grupos xiitas. Né, o Saddam Hussein comanda um governo que é um governo laico, mas de sunitas, e aí os xiitas também vão se levantar em revolta. No primeiro momento, os Estados Unidos estimularam essas revoltas como forma de desestabilizar o Iraque, mas logo depois eles recuam, porque nem os Estados Unidos, nem a Arábia Saudita, nem Israel querem os xiitas no poder no Iraque, porque significariam, segundo o Irã, são grupos muito próximos,
E a Turquia, um outro aliado dos Estados Unidos, não tem menor interesse no levante dos curdos, porque a minoria curda é muito reprimida dentro da Turquia também, como forma de evitar disputas nacionalistas, uma luta separatista por território. Isso faz com que os Estados Unidos recuem, né? Mas o segundo motivo é porque a União Soviética estava se dissolvendo e os Estados Unidos vão precisar de novos inimigos para justificarem suas operações no mundo. E o fantasma do Saddam Hussein assombrando as famílias norte-americanas, com a possibilidade de se tornar uma ameaça mundial, servia muito bem a esse propósito de um novo inimigo. Então, o Bush recua e o Saddam não é derrubado, se mantém no poder. Em 2013, eles vão voltar a atacar o Iraque. Em 93, o Clinton se torna presidente, eleito em 92, em janeiro de 93, ele assume como presidente dos Estados Unidos. O Bush, embora tenha ganhado alguma popularidade com a invasão do Panamá e com a guerra do Iraque, ele não conseguiu conter a crise econômica que o Reagan já tinha gerado. O Reagan fez o maior aumento de impostos da história dos Estados Unidos para tentar controlar a crise econômica. O Bush também se obrigou a aumentar impostos e isso tornou ele muito impopular. E por conta disso, ele vai enfrentar as eleições em 1992 contra o Bill Clinton e perde essas eleições. O Clinton é ex-governador do Arkansas, ele foi governador um estado do sul, ele foi governador por 4 mandatos consecutivos. Alguns estados dos Estados Unidos permitem isso, que os governadores sejam eleitos sucessivamente. Ele se saiu com relativo sucesso desses mandatos dele como governador. Houve sim significativa melhoria no sistema de ensino. Ele é um cara jovem, bonitão, né, articulado. E aí ele enfrenta o Bush, né, que já é um sujeito desgastado, envelhecido, com um discurso meio caipira, né, e para piorar a situação, o Clinton não é um esquerdista dentro do Partido Democrata, ele é um cara do centro para o campo conservador, um cara relativamente conservador em algumas questões, e isso, né, facilitou a disputa dele contra o Bush, mas o Bush também acaba tendo que enfrentar uma situação complicada, que é um candidato independente que se lança, o Ross Perot, e o Ross Perot, que vai concorrer como um candidato avulso. Às vezes tem isso, os candidatos independentes, pelo Partido Liberal, com um discurso radical, conservador radical no campo econômico, ele acaba tirando muito voto do Bush. O Perto faz 19% dos votos, o que foi algo inacreditável, né? Dentro do que acontece nos Estados Unidos, que normalmente as eleições são polarizadas entre os democratas e os republicanos, tem um candidato independente, fez praticamente 20% dos votos. E grande parte desses votos ele tirou do Bush. Eram votos conservadores que acabam indo para ele. Isso garante a vitória do Clinton, né? E o Clinton vai ter uma agenda que vai transitar entre, né, o reformismo interno e um conservadorismo internacional. Internamente ele vai se aproximar de algumas pautas importantes, como, né, eliminar cláusulas que impediam a comunidade LGBT de servir nas Forças Armadas, acabar com as barreiras que também impediam essa comunidade de ingressar na carreira federal, no serviço público federal. Ele vai diminuir os impostos sobre a classe trabalhadora, sobre os salários, sobre as pequenas empresas e aumentar para os ricos, que é uma coisa que os democratas sempre têm nas pautas de campanha deles. Ele vai acabar com as restrições que o governo federal, não os estados, o governo federal tinha em relação ao aborto, né? Mas também vai se envolver numa série de escândalos sexuais e por conta disso vai acabar em alguns momentos tendo uma guinada mais conservadora para tentar diminuir a pressão dele em relação a sobre ele por conta desses escândalos, como quando ele vai se colocar contra o casamento homoafetivo. Mas de um modo geral, os 2 governos dele, ele vai se reeleger, vão se beneficiar do fato daquilo que era a nova ordem mundial, que é a globalização. Com a queda do leste europeu, com o fim do bloco soviético, né,
há um discurso ideológico, né, de que a democracia liberal, na verdade, a sociedade de mercado venceu, de que ela se sobrepôs ao comunismo. E agora as grandes corporações internacionais vão praticar esse discurso, dizendo, né, colocando em pauta aquele liberalismo radical de que as políticas de Estado atrapalham, de que é preciso uma pauta única para mundial, né, para o mundo inteiro. Portanto, a democracia liberal, o liberalismo econômico, ele tem que se tornar um fato mundial, global, né, tanto na questão da sociedade, da cultura, da economia, das políticas sociais. Isso incluía, por exemplo, né, a privatização de empresas que vai acontecer no Brasil, a retirada do Estado da economia, supressão de direitos sociais, porque esses direitos atrapalhavam o mercado, atrapalhavam o investidor, né, atrapalhavam, né, quem quer se lançar no mercado. E que é um discurso que vai atender muito às grandes corporações econômicas, e que vai levar a uma profunda transferência de renda dos estados e das populações, principalmente dos países pobres, para essas megacorporações, para essas corporações transnacionais, na medida em que elas vão se apropriar de serviços públicos que antes eram fornecidos pelos estados, que agora vão ser privatizados, vão ser, né, vão ser devorados por elas, vão ser canibalizados por essas grandes corporações, essas nações que não têm bandeira, né, que são essas grandes nações econômicas que eram as corporações. Mas, né, como uma parte significativa delas ainda estava nos Estados Unidos, a gente vai assistir depois isso migrando para a China, estavam nos Estados Unidos. E também tu tem o fenômeno da web, da rede mundial de computadores, se consolidando nesse mesmo período em que o Clinton é presidente, e que vai favorecer esse discurso dele também, do liberalismo, da globalização. Tudo isso acaba repercutindo, né, não só em favor dessas grandes corporações, mas também na economia dos Estados Unidos, onde era a sede dessas corporações, da maioria delas. E por isso a economia dos Estados Unidos tem uma recuperação bastante expressiva no período do Clinton. Os salários se recuperam, a inflação é reduzida, crescem os investimentos. Então o Clinton colhe todos esses benefícios e acaba se reelegendo. Mas, né, sempre marcado por problemas, por escândalos, né? E em 93, em meio a esse discurso da globalização, em que os Estados Unidos têm um papel a cumprir no mundo agora, que é o papel de ser o xerife da liberdade, né? Não há mais nenhuma potência que se coloque contra eles. Eles podem ir aonde eles quiserem, é um discurso. E aí, em 93, ele intervém na Somália para combater o terrorismo. A Somália está mergulhada numa guerra civil e ele se envolve numa operação que vai se revelar bastante desastrosa, que vai ficar conhecida como a Operação Falcão Negro, quando 2 helicópteros, né, das Forças Especiais dos Estados Unidos são derrubados em Mogadíscio, capital da Somália, e aí há uma operação para resgatar esses soldados. E esta operação acaba resultando na morte de 18 soldados dos Estados Unidos e mais de 1.000 somalis. É um grande desastre que vai marcar, né, esse início de gestão do Clinton no campo internacional, que vai fazer com que no ano seguinte, quando tem o genocídio em Ruanda, e depois em 95 para 96, quando tem aqueles episódios lá dos diamantes de sangue na Serra Leoa, que os Estados Unidos não intervenham, né? Por conta, o Clinton está um pouco traumatizado com isso. E ele acaba se envolvendo nos escândalos internos e aí vai se voltar para a Europa como maneira de tentar ganhar algum prestígio. Em 98, por exemplo, janeiro de 98, explode o caso mais contundente que envolve nesses escândalos, que é um caso, né, com uma estagiária da Casa Branca, com a Mônica Lewinsky, né? O presidente acaba tendo relações sexuais dentro da Casa Branca com essa estagiária, e isso acaba gerando quando vem a público, uma repercussão muito negativa. Ele mente em depoimento de que não teria acontecido nada, depois os fatos são desmentidos, e aí por ele ter mentido, isso gera um processo de impeachment contra ele, que acaba não passando no Senado, mas por uma margem pequena foi
54 a 50, se eu não me engano. Né? E ele ficou bem apertado. Né? E aí, em resposta a isso, o Clinton, né, encontra na luta contra o terrorismo uma maneira de abafar os escândalos internos. E o terrorista da vez, o grupo terrorista da vez, era quem? O Bin Laden. Né? Então eles começam que eles já tinham apoiado no passado, eles começam agora uma caçada ao Bin Laden, porque o Bin Laden seria o mentor de uma nova organização terrorista, que era a Al-Qaeda. Essa caçada ao Bin Laden acaba terminando num duplo atentado às embaixadas dos Estados Unidos, no Quênia e na Tanzânia, que vão matar perto de 300 pessoas nos dois atentados a bombas, carros-bombas nas ruas. Dessas 300 pessoas, 12 eram norte-americanos, que foram atingidos pelas explosões. Nunca ficou exatamente comprovado que foi a Al-Qaeda, né? Mas o Bin Laden leva a culpa. Ele agora é um inimigo para os Estados Unidos chamar de seu. Né? Com a nova ordem internacional, o terrorismo substitui o comunismo. Né? É o inimigo a ser batido. Mas o Clinton também não esquece de um outro que ele também resolve colocar na ordem do dia como um inimigo dos Estados Unidos, que é o Saddam Hussein. E aí promove alguns ataques contra o Saddam, dizendo que o Saddam é uma ameaça para os vizinhos, aquilo que o Bush tinha feito. Estabelece uma zona de exclusão aérea dentro do próprio Iraque, ou seja, que as forças armadas do Iraque não podiam circular em algumas regiões do país, principalmente em áreas de fronteira. E o Saddam começa a aparecer na mídia americana como uma ameaça a ser contida. Aqui, por exemplo, ele é o Satã, do South Park, né? Começa a aparecer muito no South Park, em outros programas. Começa a ver a construção de uma imagem pública do Saddam nos Estados Unidos, que é uma imagem de alguém que precisava ser contido em algum momento. Né? Então, o Clinton está criando esse cenário de combate ao terrorismo internacional. Nós temos, por outro lado, como ainda fatos desse período em que o mundo se tornou mais perigoso, a implosão da Iugoslávia, aqueles eventos que levam à desintegração da União Soviética chegam à Iugoslávia. A Iugoslávia era um país socialista que tinha unificado uma série de repúblicas eslavas, mas que também tinham minorias islâmicas e, né, que congregava grupos de cristãos ortodoxos, de católicos e de islâmicos e minorias albanesas, croatas, né, macedônicas. E aí essa região toda foi unificada depois da Segunda Guerra Mundial, sob o comando do Tito, que é o líder da resistência guerrilheira dos partisãs contra o nazismo. E essa região toda é unificada. A Sérvia era uma região já bastante desenvolvida, tinha praticamente derrotado a Áustria na Primeira Guerra Mundial. Nós temos nessa região também a Bósnia-Herzegovina, né, cuja capital Sarajevo foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, onde tem o assassinato lá do Franz Ferdinand. Nós vamos ter aqui também a Croácia, croatas, a Eslovênia, né, a Macedônia, né, e o Kosovo, onde tem minorias de albaneses, país vizinho aqui. E aí, com o fim da União Soviética, pressões nacionalistas começam a fragilizar a unidade da Iugoslávia. Né? Croatas e bósnios começam a decretar a separação da Iugoslávia, se separaram. Pressões separatistas e nacionalistas. A Sérvia, que tinha sido a região mais rica, durante os governos socialistas, acabou transferindo recursos para promover o desenvolvimento, a industrialização dessas regiões. E com a fragmentação, os sérvios dizem, nós estamos sendo lesados, a gente investiu nessas regiões, industrializamos essas regiões, e agora o país não vai se beneficiar como um todo desse esforço que nós pagamos. Né? Então a gente não aceita essa separação. Isso desencadeia conflitos na Croácia e na Bósnia, envolvendo sérvios, croatas e bósnios,
Para piorar a situação, essas regiões têm minorias de sérvios. Na Croácia, por exemplo, tem quase 400 mil sérvios que vivem, né? E na Bósnia, quase um terço da população são de sérvios. E aí essas populações não vão aceitar a separação, e aí começa um conflito entre sérvios e croatas, e entre sérvios e bósnios, e a Sérvia intervém nesses conflitos, e isso arrasta a região toda para uma guerra. Vai ter uma guerra entre a Sérvia e a Croácia, uma guerra entre a Sérvia e a Bósnia. Mas as outras regiões também estão caminhando para a independência. E aí, entre 92 e 95, essa região vai virar um palco de uma sangrenta guerra civil, em que vão ser cometidas toda a sorte de violências, chacinas, massacres coletivos. Os sérvios vão ser acusados de praticar esses massacres, mas isso é verdade, mas não é toda a verdade, né? Outros grupos também vão promover massacres contra sérvios. E, embora aparentemente seja verdade que os sérvios estão por trás da maioria dos milícias sérvias estão por trás da maioria desses crimes, o fato é que a região mergulha numa violenta guerra civil, na qual 200 mil pessoas morrem entre 92 e 95, até que a ONU intervém e consegue, né, reduzir esses conflitos. Em 95, Clinton resolve bombardear a Sérvia. Está lá envolvido em alguns desses escândalos sexuais, ele resolve bombardear a Sérvia, atacar a Sérvia, e com isso a Sérvia recua e essas regiões acabam ganhando autonomia. 94 para 95 nós estamos tendo genocídio em Ruanda, mas a Europa vai estar muito ocupada com a Iugoslávia para se envolver com a África, né? Em 98, uma outra guerra explode no Kosovo. O Kosovo é uma região de maioria sérvia e uma minoria de albaneses. E essa minoria de albaneses decreta a separação e começa a praticar guerrilhas e atentados contra os sérvios, o que leva a uma nova guerra, né? Mas desta vez a minoria albanesa acaba ganhando apoio dos Estados Unidos. Em 99, os Estados Unidos atacam de novo a Sérvia e aí com isso o Kosovo também ganha independência. Mas nós temos conflitos que não envolveram só a Sérvia, vai ter conflitos entre albaneses e macedônios também, entre eslovenos e croatas, né? Então a região mergulhou por alguns anos num período de fragmentação e de violência, de massacres, de políticas que em alguns casos foram acusados de ser genocidas, né? Os sérvios vão ser acusados de cometer genocídio, mas não apenas eles fizeram isso, né? E aí esse processo vai acabar sendo chamado de balcanização, que é a fragmentação desse território todo, né? As vítimas, é claro, né? A população civil de todos os lados, sérvios, croatas, albaneses, kosovares, né? Cemitérios, né, retratando a violência desse conflito dentro da Europa, mostrando que o mundo se tornou um lugar menos seguro, mais perigoso. O Slobodan Milosevic, que era o governante da Sérvia, acaba sendo preso em 2001 e mandado para a Haia, para o Tribunal de Haia, para o Tribunal Penal Internacional, para ser julgado por crimes contra a humanidade. Outros que também cometeram de outras etnias acabam não sendo acusados, mas os sérvios acabam respondendo por grande parte destas acusações. Ele acaba nunca sendo condenado, ele morre preso em 2006, o julgamento se arrasta, se estende, ele acaba morrendo na prisão, nunca foi condenado. Perto dali, não tão perto dali, mas na mesma época, melhor dizendo, né? Ruanda está mergulhando num outro genocídio que vai levar ao extermínio de pelo menos 800 mil pessoas em 3 meses, né? Se não mais de 800 mil, alguns estudos falam em 1 milhão de pessoas. A Ruanda era um território que tinha sido tomado pela Bélgica, naquele processo, né, no qual os europeus invadiram a África e tomaram os recursos desses países à força, né, num latrocínio coletivo cometido contra os povos da África, né, um assalto à mão armada.
que alguns vão chamar de colonialismo, que é uma gourmetização desses conflitos, e Ruanda era uma pequena região que tinha sido dominada pelos belgas, que também estavam no Congo, onde cometeram atrocidades também, né, no Congo belga. E aí, em 62, Ruanda se torna independente. E Ruanda tinha duas etnias, né, uma minoria Tutsi e uma grande maioria formada por Hutus, ou Hutus em português, né? Mas eu vou preferir aqui chamar de Hutus, tá? Os Hutus. E os belgas, durante o período de dominação deles, eles fizeram uma prática de se associar com as minorias, com os Tutsis, para que eles ajudassem os belgas a administrar o país. Isso foi uma prática corriqueira que os europeus fizeram na África, dividir para dominar. Então, eles, né, estabeleciam alianças com alguns grupos para dominar as maiorias, né, controlar as maiorias. E por conta disso, a desigualdade social entre Tutsis e Hutus era grande dentro de Ruanda, porque esses grupos minoritários tinham sido favorecidos. Quando vem a independência, os Hutus tomam o poder, são a maioria. E uma parte expressiva eu estava aqui no Burundi, né? Mas na verdade estou aqui em Ruanda, tá? Desculpa. Uma parte expressiva dos Tutsis foge para Uganda, onde vão acabar estabelecendo alianças com o ditador Idi Amin Dada, né? Com Idi Amin. E os Hutus assumem os governos. Nos anos 80, né, o país tinha se tornado um país produtor de café. Os belgas tomaram o território e transformaram o território numa zona de produção de café. E nos anos 80, o café cai muito os preços no mercado internacional e isso gera uma crise econômica no país, descontentamento, desestabilização. E aí, em 1990, os Tutsis aproveitam isso para tentar tomar o poder à força. Cria uma organização, a Frente Patriótica de Ruanda, FPR, e invadem Ruanda. E aí há uma guerra civil que dura 3 anos, de 91 a 93, né, praticamente. Esse governo dos Hutus, ele é apoiado pela França. A França estabelece aliança com esses governos, tem interesses econômicos na região, e o governo francês fornece armamento e treinamento para o exército ruandês, que é formado por essa maioria de Hutus. Essa guerra dura uns 3 anos e finalmente um acordo de paz divide parcelas do poder. Mas os Hutus permanecem, né, na presidência do país, como maioria. A partir de 94, começa-se a rumores, né, difundidos em Ruanda, principalmente por facções extremistas de Hutus dentro do exército, de que os Tutsis preparariam uma vingança contra os Hutus. Começa a circular panfletos também com o nome de Hutus moderados que defendiam a cooperação, a colaboração com os Tutsis, né, sinalizando já de que poderia acontecer alguma coisa, né, bastante complicada. Os embaixadores franceses no país, os representantes franceses no país, acabam comunicando o governo da França sobre isso, mas o governo francês prefere fechar os olhos por conta dos interesses que tem, né, em Ruanda, inclusive venda de armamentos, né, a França que arma, né, essas facções, no fim das contas, vende arma para esses grupos. Em 6 de abril de 94, o avião do presidente do país, do Habyarimana, acaba sofrendo um atentado. Ele é um radical Hutu, acaba um atentado, um avião é derrubado e ele morre. A bordo também estava o presidente do Burundi, o Nitariamina. Os dois morrem, os dois são dessa mesma etnia, e, né, a morte do Habyarimana é a senha para o massacre, para o início do massacre, que se inicia em 7 de abril de 1994, quando os Tutsis passam a ser atacados. Só que a violência e a amplitude desta violência mostram que isso tinha sido algo articulado. Nunca ficou comprovado de fato quem estava por trás desse atentado, né? Mas ele serviu de pretexto para o que viria depois.
E aí, nas primeiras horas, né, milhares de Tutsis são massacrados na capital de Ruanda. E nos dias seguintes, a violência se estende de Kigali, que é a capital, para o resto do país. E entre abril e julho, cerca de 800 mil Tutsis são mortos. A França tinha forças militares no país, tinha influência sobre o governo dos Hutus e podia ter evitado isso, mas levou meses para agir. Os Estados Unidos não quiseram se envolver por conta de que eles tinham tido o problema lá na Somália no ano anterior, e a Europa também está muito absorvida com a crise na Iugoslávia, e por conta disso esse conflito corre à parte praticamente. Mas a França tinha forças no país e tinha influência. Era um aliado quase incondicional do governo francês. E por conta disso a França vai ser acusada de indiretamente cooperar com esse massacre. Embora as armas francesas são usadas no massacre, uma parcela expressiva dessas 800 mil vítimas, incluindo muita maioria de mulheres e crianças, foram mortas a golpes de facão e machado. Aqui uma charge do Latuf, Carlos Latuf, aqui de Porto Alegre, né, lembrando o massacre, Ruanda, né, em inglês com W, né, e com um braço da França, né, por trás desse massacre. Agora, em março de 2021, um relatório publicado por uma comissão francesa acabou atribuindo uma responsabilidade avassaladora da França no genocídio, por conta da omissão dela, né? O Deutsche Welle aqui, a Isto É aqui, reproduzindo isso dia 21 e dia 26, essas matérias sobre isso, né? O fato é que o mundo que emergiu, né, pós-bipolaridade não se mostrou um mundo menos violento, um mundo menos perigoso. Né? Nós estamos vendo, nesse início, no final do século XX, início do século XXI, as tensões aumentando, as grandes potências realizando operações em nome do combate ao terrorismo, essas áreas periféricas do mundo que vão perdendo interesse, mergulhando num caos, depois, né, um caos que foi gerado durante a Guerra Fria, e agora esses países são abandonados. Então, né, o mundo globalizado que está surgindo, que é um mundo mais injusto, mais desigual, inclusive com o surgimento de facções xenófobas dentro da Europa, e a Guerra Civil da Iugoslávia foi uma característica extrema dessa xenofobia também. Isso tudo mostra que esse mundo que está caminhando para o século XXI, onde nós vamos nos confrontar com o 11 de setembro no próximo encontro, é um mundo no qual a nova ordem mundial não significou uma ordem mais segura, mais civilizada.